Olá, meu amigo, olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos para um festival de normas de trânsito em que nós vamos tratar do tema pedestres e ciclistas dentro do Código de Trânsito Brasileiro, sem pular qualquer artigo que trate do tema. Perceba que o tema ganha relevância porque nós estamos olhando para o dever prioritário dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, que é a defesa da vida. E quando a gente fala em defesa da vida, nós estamos falando daquele cidadão que se relaciona com o trânsito, que recebe a denominação no CTB de pedestre. Quando a gente olha para o ciclista, a gente automaticamente mentaliza: os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. E considerando o porte de veículo, aquele que tem menor são os veículos de propulsão humana. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar o ponto frágil do Código de Trânsito Brasileiro, que é o pedestre ou pessoas em veículos de menor robustez. Sendo assim, gostaria que você fizesse a seguinte reflexão antes de entrar nessa aula. O Código de Trânsito Brasileiro, você tem do artigo 1º ao artigo 312 a lei, tudo bem? Do 1º ao 4º você tem as disposições preliminares. Perceba que do 5º ao 312 você tem o ato, a lei propriamente dita, e do 313 ao 341 você tem as disposições finais e transitórias. Perceba que o pedestre, ele está nas disposições preliminares, ele está no ato e está nas disposições finais e transitórias. Mais do que isso, quando a gente fala de lei de trânsito, você pensa que a gente estamos a falar de uma lei de natureza eminentemente técnica que precisa de um glossário, precisa de um dicionário técnico para definir os temas, as palavras que são usadas dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E esse glossário chama-se Anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então nós vamos fazer o inverso. Antes de nós entrarmos na lei, nas disposições preliminares, no ato, nas disposições finais, vamos olhar nesse glossário onde aparece a palavra pedestre, onde aparece a palavra ciclista, para que quando nós nos relacionarmos com a lei, você não tenha dúvida acerca das expressões utilizadas. Nesse primeiro momento, já tratando do tema em ordem alfabética, nós vamos trabalhar o acostamento. Quando você olha para o acostamento, você está olhando para a parte diferenciada da via, ou seja, você tem normalmente em vias rurais a pista de rolamento, que é por onde os pneus rolam, por onde transita o veículo. Ao lado você tem um acostamento que é destinado a veículos em situação de emergência. A circulação do pedestre e das bicicletas no acostamento tem caráter excepcional. O pedestre e o ciclista só transitam no acostamento se não houver faixa especial a ele destinada. Chama atenção que você encontra essa informação aqui no final do acostamento. Faixa especial do pedestre, calçada ou passeio. Faixa especial da bicicleta, ciclovia ou ciclofaixa. Não tem, usa o acostamento. Mas na origem, acostamento é para veículos em situação de emergência. Tudo bem? Chama atenção ainda que acostamento é uma parte diferenciada da via. Não é via, é uma parte diferenciada da via, do tipo. Se você vê um veículo transitando na contramão de direção no acostamento, a infração é transitar no acostamento. É uma parte diferenciada da via, não tem mão de direção no acostamento. Tudo bem? Tranquilo? Bem, vamos falar agora da calçada. A calçada chama atenção para o desnível que ela tem em relação à via. Você tem a pista de rolamento,
você tem um meio-fio e um desnível que vai gerar a calçada. Chama atenção que a calçada é reservada ao trânsito de pedestre. Calçada não é para ciclista, calçada não é para veículo automotor. Então, aqui no conceito diz parte da via normalmente segregada e em nível diferente, ou seja, é diferente da pista de rolamento, tanto é que é segregada e nem o nível é o mesmo. Não destinada à circulação de veículo. Então está claro que o legislador gastou energia para dizer para você que calçada é só do pedestre. Tranquilo? Bem, bicicleta. Bicicleta é um veículo de propulsão humana dotado de duas rodas, similar à motocicleta, motoneta e ao ciclomotor. Chama atenção que é muito comum o aluno falar da bicicleta de 3 rodas no bairro dele. Aquilo não é bicicleta, aquilo é ciclo. Ciclo é veículo de propulsão humana com 2 ou 3 rodas, tudo bem? Com mais de 2 rodas, na verdade. Isso é o ciclo. Agora, a bicicleta tem 2 rodas e você vai ver que a bicicleta é complementada, É complementada com o artigo, combinada com, artigo 96. Você vai ver que bicicleta só existe da espécie passageiro. Não tem bicicleta de carga. Tranquilo? Com relação às denominações, não podemos pular o bicicletário, Aquele morador do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Cruz, Santa Cruz fica na zona oeste do Rio de Janeiro, no final, na ponta da zona oeste, mais distante da zona oeste, o bairro chama-se Santa Cruz. Santa Cruz tem uma ciclovia feita pelo município do Rio de Janeiro de 6 quilômetros. Então, o morador de Santa Cruz, que trabalha no centro do Rio, ele pedala a sua bicicleta por cerca de até 6 quilômetros, guarda a sua bicicleta num local determinado, preparado pela prefeitura. Esse local, em que você estaciona a sua bicicleta, chama-se bicicletário. Tudo bem? Aqui no Largo do Tanque estão construindo uma, em Jacarepaguá, na Vila das Misérias. Então, aqui avançando, você tem o foco de pedestre. Foco de pedestre, a palavra pedestre aparece. E o foco do pedestre chama atenção pelas cores, Você tem o foco. Primeiro que quando eu falo em foco de pedestre, você fecha os olhos e vê o semáforo. Luz vermelha, amarela, verde, Então você fica com essas cores do semáforo na sua cabeça. O foco do pedestre seria o semáforo do pedestre. Agora, tem uma peculiaridade, não tem amarelo, Quando a sinalização quer informar pedestre, não entre na via. Ou pedestre, você que está na via, saiba que nós vamos liberar o trânsito do veículo. Então, no foco do pedestre, em que você tem a permissão ou impedimento para entrar na via, você tem o vermelho, você tem o verde e você tem o vermelho piscante, que seria a sinalização que substitui o amarelo do semáforo do automóvel. A palavra pedestre aparece no conceito de gestos do agente. O agente de trânsito é aquele que combina seus gestos com o apito, ele pi, 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 é o siga, pipi, pipi, pipi é o pare e o pi é o diminua. Vamos ver o que a legislação fala sobre o gesto do agente. Movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelo agente da autoridade de trânsito para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres. Então perceba que essa determinação ela serve, na via, tanto para veículo quanto para pedestre. O que o aluno louco,
pergunta é: mestre, dentro do conceito de trânsito você tem veículos, pedestres e animais. Não tem gesto para os animais? O animal tem que ser adestrado, né? Para você falar pipi, ele parar, pipi, o animal siga. Na verdade, o gesto é para o condutor, né? É para aquele que tem o domínio da situação, é para pessoas. Pessoas dirigindo o veículo ou pessoas caminhando, né, numa via determinada. Logradouro público. O logradouro público, você não se relaciona com ele dentro das normas de trânsito, mas é um conceito importante, né? Porque quando a gente pensa em município, a gente pensa em logradouro público. Quando a gente pensa em município, o espaço que o município reserva ao trânsito, né, de pessoas e veículos chama-se logradouro público. Aí você inclui a calçada, os parques, a área de lazer, os calçadões. Então tudo aquilo, né, destinado à circulação de pedestre e circulação de veículo numa municipalidade chama-se logradouro público. Chama atenção agora para a expressão operação de trânsito, muito cobrada em prova de concurso público. É a diferença de operar o trânsito e poder de polícia de trânsito, fiscalização de trânsito. A fiscalização de trânsito é aquela invasão no direito do cidadão, no direito de ir e vir, para que a coletividade tenha um trânsito mais seguro. Então, se você tiver a palavra poder de polícia dentro do conceito, nós estamos falando de fiscalização de trânsito. Agora, se a preocupação é o monitoramento técnico, é a preocupação com a fluidez do trânsito, nós estamos operando o trânsito, né? É evidente que isso se reflete tanto na parte de veículo quanto na parte de pedestre. Melhorou a fluidez, você tem aí uma operação de trânsito. Perceba que você precisa fazer um estudo técnico para poder tornar o trânsito mais fluido. Então, esse monitoramento técnico baseado nas regras de engenharia, olhando para a habitualidade daquela via com relação ao estacionamento, parada, circulação, você faz esse estudo olhando para as normas de engenharia e ali você toma decisões, né? Essas decisões vai fazer você melhorar o fluxo de veículo ou as interrupções causadas por veículo acidentado, né, por veículo estacionado irregularmente. Tudo isso quem ganha são os pedestres e os condutores. Então, o estudo que você faz de uma determinada localidade para melhorar a fluidez do trânsito, né, esse monitoramento técnico, esse estudo técnico que você faz daquela localidade chama-se operação de trânsito. Vamos trabalhar agora a passagem subterrânea. Quando a gente fala em passagem subterrânea, o ideal é você estudar ela junto com a passarela, né? Porque a passagem subterrânea, né, de uma forma grosseira falando, seria uma passarela ao inverso, né? Porque a passarela tem um desnível aéreo, né? Você tem um nível da via, o que sai do nível da via é um desnível. Desnível para cima, passarela. Desnível subterrâneo, passagem subterrânea. A diferença técnica no conceito que passarela foi feita somente para pedestre, mas a passagem subterrânea pode ter características para passar veículo e pedestre. Tudo bem? Perceba que o túnel não necessariamente é uma passagem subterrânea. Você pode ter túnel no nível, entendemos? Os túneis no Rio de Janeiro não observam um desnível subterrâneo, está sempre no nível da via. Você fura, né, o morro, no mesmo nível você tem o túnel. Passeio. O que é o passeio? Tem gente que fala assim, mestre, passeio e calçada é a mesma coisa? Não. Passeio é um local destinado à circulação exclusiva de pedestre, que pode ser em desnível com relação à via. Quando ele tem um desnível com relação à via, esse passeio chama-se calçada.
Se dentro da pista de rolamento, onde os veículos transitam, você coloca uma área para o pedestre transitar, ali você tem o passeio propriamente dito, né? Seria o passeio raiz, né? Naquele mesmo nível da via. Agora, veículos podem transitar no passeio? Em regra, não. O que você tem é a possibilidade do ciclista, se houver uma sinalização permitiva, concessiva do direito, o ciclista também poderia transitar, mas é necessário essa sinalização. Uma grande confusão que se faz é com o tema refúgio, né? Aqui no Rio de Janeiro existe uma via de trânsito rápido chamada Transolímpica, né? Feita pelo nobre prefeito Eduardo Paes. Ele fez a Transolímpica. Ao longo da Transolímpica existe uma área que é uma via urbana, pequenas áreas para veículos enguiçados. Em situação de emergência você estaciona ali, né? E a prefeitura, no governo do Eduardo, chama esse espaço para você parar o veículo e consertar ou esperar um guinchamento, chama de refúgio. É uma denominação errada, porque refúgio é local de pedestre. Você atravessa a via, né? Para ali numa marca de canalização. Essa marca de canalização destinada ao pedestre, né? Com segurança até chegar ao outro lado. Estou falando de uma via com 2 pistas. Essa área ali no meio, que é o refúgio que o pedestre utiliza na travessia da via. Esse pequeno espaço em que o veículo estaciona, você pode chamar de mini, né? A expressão criada por mim, mas são mini acostamento, porque situação de emergência e veículo estaciona no leito, né? Nas margens da via, chama-se acostamento e não refúgio. Refúgio é parte da via sinalizada e protegida destinada ao uso de pedestre. É um equívoco da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tudo bem? Sei que nós não somos privilegiados, né, em equívocos da engenharia. O seu município certamente tem muitos equívocos também. Sinais de trânsito e sinalização, né? Sinais de trânsito e sinalização. Você observa que tudo que a gente fala tem a palavra pedestre, né? Sinais de trânsito seriam todos, né? Sinais que vêm na sua cabeça. Apito, luminoso, a sinalização propriamente dita, aquela de regulamentação, advertência. Então, sinais de trânsito seria tudo, né? Enquanto sinalização é uma espécie, né? Um conjunto, uma parte dos sinais de trânsito que você se relaciona no manual de sinalização da resolução 160. Bem, vamos falar agora de sons de apito, porque o som de apito, você imagina que ele tem a função só de direcionar veículo. Eu acabei de falar com você dos gestos, né? Pi, 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 pi. E automaticamente eu estava apitando, né? E aqui a gente confirma, o CTB diz que esses sons de apito, eles redirecionam, né? Veículos e pedestres, tudo bem? E pedestre. É legal, ele fala aqui também da hierarquia, né? Se você tem um semáforo com a luz vermelha e o apito com o gesto manda você seguir, você segue, porque os sons de apito se sobrepõem às normas do CTB. Tudo bem? Aqui ele traz uma via bem peculiar, que é a via de trânsito rápido, né? Essa via não tem a possibilidade de pedestre atravessá-la. Pedestre atravessa uma via de trânsito rápido ou por uma passagem subterrânea ou por uma passagem aérea, chamada passarela. Então, via de trânsito rápido é aquela via que o trânsito faz rápido. No Rio de Janeiro nós temos muitas, né? Temos linha amarela, temos Transolímpica, temos aterro do Flamengo. Então, você tem as vias que não tem semáforo, não tem cruzamento e pedestre não pode atravessar. Tudo bem? Vias e áreas de pedestre aparece aqui na parte conceitual como uma expressão geral. Você sabe que ele está falando de passeio e calçada. Agora, já tranquilo, confortável, nós vamos entrar nas normas de trânsito e vamos entrar nos órgãos de trânsito que se preocupa com a fluidez do pedestre, constrói calçada, constrói passeio, se preocupa na condição do acostamento
Que órgãos são esses? Na área rural, é o Executivo Rodoviário, diz o artigo 21, que vai planejar e projetar o trânsito, tanto de veículos, quanto pedestres, quanto animal. Na área urbana, com a mesma atribuição, você tem um município planejando, projetando, regulamentando e operando o trânsito de veículos e pedestres. Perceba que a expressão operação de trânsito aparece com a finalidade de melhorar a fluidez desse pedestre. Aparece tanto na área urbana, artigo 24, quanto na área rural, né? Olha como é legal você estudar os conceitos. Se depara com a palavra operar, você já sabe que é um estudo técnico feito com relação ao fluxo veicular, com relação aos índices de estacionamento irregular, acidente. Você vai varrer isso na via para você ter um trânsito melhor. Vamos avançar para o artigo 29, já entrando no capítulo de norma de circulação. O pedestre aparece lá no artigo 29.7. O 7 trata do veículo de emergência. Quando a gente fala de veículo de emergência, você imagina o veículo de polícia, bombeiro, ambulância, fiscalização de trânsito. Sirene ligada, o pedestre escutou, aguarda na calçada até esse veículo passar. Aguarda no passeio até esse veículo passar. O pedestre tem sempre prioridade de passagem. Isso é um erro falar dessa forma. Primeiro que a presunção absoluta, a prioridade absoluta do pedestre ocorre numa única situação. Se houver uma faixa de pedestre sem semáforo e sem foco, a prioridade é do pedestre e não há o que se questionar. Tudo bem? Tem aqueles pedestres em situações especiais que tem prioridade ainda que não haja faixa. Aquele que tem problema de deslocamento, que é o idoso, a gestante, o deficiente físico e a criança, a prioridade sempre é deles em qualquer lugar que precisem fazer o deslocamento, tudo bem? É evidente que a gente está pensando no cidadão. Vai atravessar numa via de trânsito rápido, vai parar o trânsito. Não. É via de trânsito rápido, não pode ter travessia de pedestre. Agora, essa prioridade também é relativizada quando o pedestre escuta, o alarme sonoro. Ele escuta o alarme sonoro, evidente que pode ser uma fábrica na hora do almoço, Aqui no trabalho, nós trabalhamos do lado da Coca-Cola, aqui na Taquara, Ali na hora do almoço toca uma sirene, avisando os funcionários daquela grande empresa chamada Coca-Cola. A propósito, maravilhoso líquido, daquela empresa chamada Coca-Cola que está na hora do almoço. O pedestre não vai parar. O pedestre vai parar, ouvir o sinal, ainda que o CTB não diga nada, você olha para o lado para ver se tem um estrobo, um veículo chegando. Mesma coisa o sinal de apito. Escutou o sinal de apito, está dirigindo o veículo, pisa no freio. Não, tem que ver um agente com o braço levantado, ou fazendo 90 graus na sua direção para você parar. Apito sozinho é jogo de futebol, grama sintética na beira da estrada. Avançando, artigo 31. Esse vai falar da ultrapassagem do transporte coletivo ou veículo escolar. Perceba que você, para ultrapassar veículo de escolar, tem que ter um local próprio para isso. Ele diz, o condutor que tem o propósito de ultrapassar veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiro, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vista à segurança do pedestre. Então, quem se relaciona na ultrapassagem com transporte coletivo ou escolar tem que fazer com cuidado redobrado, visando a segurança do pedestre. Artigo 32. Condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Ele vai te dar diversos locais em que a ultrapassagem é proibida por determinação da lei. Entendemos? Ou seja, o local é estranho para ultrapassar, não precisa ter sinalização proibitiva. Quem proíbe a ultrapassagem nesse ponto é a lei. Por
Porque quando eu falo de ultrapassagem proibida, você pensa o quê? Linha contínua amarela, o que vai dizer? Ou aquela sinalização de regulamentação, em que você tem um veículo aqui, outro veículo do lado e um corte. Ah, ali também não pode ultrapassar. É nisso que você pensa, em sinalização. Mas você tem que tomar cuidado, que há locais que você não pode ultrapassar, ainda que não haja sinalização. Na verdade, a sinalização, ela entra com efeito inverso. Ou seja, você tem que ter uma sinalização permitindo a ultrapassagem nesses locais. Caso não tenha sinalização, você não pode ultrapassar. É o rol do artigo 32. Ele diz, olha, você não pode ultrapassar. Você não pode ultrapassar. É evidente que ele está falando de um tipo específico de pista, né? Pista única com duplo sentido de direção. É a pista que vai e volta. Você não pode ultrapassar em curvas, aclive, sem visibilidade suficiente, você está subindo e não consegue enxergar quem vem no sentido contrário. Nas passagens de nível, o que é passagem de nível? Cruzamento, rodo ferroviário, carro com trem. Você não pode ultrapassar nem ponte, nem viaduto e nem onde haja travessia de pedestre. Agora, para que você faça esse movimento de ultrapassagem, tem que ter uma linha seccionada amarela. Tudo bem? Chegou o café. Obrigado, Fernanda. Tá linda hoje, né, Fernanda? Então aqui chegou o café. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via, olha bem, você está fora da pista de rolamento, você está num lote lindeiro, né? Walter, nosso câmera, ele tem uma casa em Saquarema, né? Para chegar na casa do Walter, haja barro, né? Porque o asfalto vai chegar lá daqui a 55 anos, né? Aí você sai dessa estrada de barro e quer pegar a rodovia BR-101 que passa ali para o Saquarema. O que você tem que fazer? As margens dessa via, né, destinada à duplicação da própria via, porque ali é pista única de mão dupla, existe o lote lindeiro. Então você, para ingressar nessa via, você tem que saber que a prioridade é do veículo que já transita na via. Tudo bem? Então ele diz, o condutor que for ingressar numa via, precedente no lote lindeiro a essa via, deve dar preferência ao veículo que esteja na BR ou ao pedestre que esteja atravessando a via. Entendemos? Tranquilo? Então perceba que essa regra aqui do artigo 36, ela vai relativizar a regra do 29.3. Outro dia o Walter falou assim, não, eu entro de qualquer jeito ali quando o meu veículo é o que vem pela direita. Você aprendeu que quando o fluxo cruza, quem tem prioridade? Quem vem pela direita. Cuidado, hein? Quem mora em Saquarema, não. Quem mora em Saquarema, vindo pela direita, vindo pela esquerda, tem prioridade quem está na via. Aquele que vem do barro, espera. Tudo bem? Aqui, artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em vias ou em lotes lindeiros, o condutor deverá. Agora aqui é o inverso. É o Walter chegando em casa ao sair aqui do trabalho. O Walter está trabalhando e vai para Saquarema. Ele está na via e quer pegar o lote lindeiro. Tudo bem? Vai sair da via, vai fazer uma manobra de mudança de direção. Ele diz, olha, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deve ceder passagem a quem? Ao pedestre e ao ciclista. Então, quando ele vai sair e vai entrar no lote lindeiro, o pedestre grita de novo. Então, olha que coisa interessante. Você está no lote lindeiro, vai entrar na via, prioridade do pedestre. Você está na via, vai entrar no lote lindeiro, prioridade de quem? Pedestre e ciclista. Tudo bem? Tranquilo? E mais um cuidado. Se você tiver que atravessar a via, tudo bem? Se você tiver que atravessar a via, imagine que o Walter more na faixa esquerda, no lote lindeiro da esquerda. Tranquilo? Ele vai cruzar a via. Para ele cruzar a via, né? Vem carro na contramão, ele vai cruzar a via e vai sair. Então, quando ele for cruzar a via, ele tem que saber que quem vem na contramão tem prioridade também. Beleza?
Artigo 39. Nas vias urbanas, agora é a operação de retorno, né? Aqui eu já vou definir para você o artigo 39. Você tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de retorno e conversão. Essa aqui foi uma discussão outro dia entre os instrutores aqui da empresa, né? E eu estava falando com o Walter. Falei, Walter, você quando vê essa placa aqui, ó, proibido fazer a conversão, você tem que saber o seguinte, ela tem uma abrangência muito menor se comparado com retorno. Retorno proibido, onde você não pode fazer? Em qualquer lugar que haja risco de acidente. Então, a placa aqui é só um plus, né? Ou seja, essa placa do retorno proibido, ela existindo ou não, o bom senso grita. O bom senso grita. Por exemplo, você está vindo numa pista única de mão dupla, Saquarema, Rio de Janeiro, na BR-101. Esqueci o celular, retorna e volta? Não, né? Porque a segurança vai ficar comprometida e tem que arrumar um local próprio para fazer isso. Né? Esqueci o celular dentro de um túnel, retorna? Entendemos? Então você tem que tomar cuidado que retorno é proibido em qualquer lugar que a segurança ficar comprometida. Agora, a conversão não. A conversão necessariamente tem que ter uma sinalização para que haja a infração. Outro dia, vindo aqui para o curso, eu peguei um táxi e falei para o condutor assim, na rua Jambeiro, aqui próximo, né? Eu falei, olha, o senhor vira à esquerda, que fica mais perto, ele falou assim, não posso virar. Eu falei, não pode virar porque ele falou, a conversão é proibida. Eu falei, a partir de hoje, porque eu faço essa conversão tem 20 anos. Aí ele olhou para mim e falou assim, você já leu o Código de Trânsito Brasileiro? Eu falei, ô rapaz, oxi, né? Resultado, ele fez a conversão, porque eu consegui persuadi-lo, né? Que conversão, para que você não possa fazer, você tem que ter uma placa proibitiva. Tudo bem? De conversão proibida. A placa é essa de regulamentação, ou ali na outra casa do Walter, né, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, existe uma pista lateral, você está na via principal, ele fala assim, na pressa, ele sempre entra ali. Aí outro dia eu falei assim, Walter, não é melhor você procurar um local próprio para fazer a conversão e entrar? Ele falou, não, pô, é por aqui mesmo. Não tem placa proibindo. Eu falei, não tem placa proibindo, mas a sinalização é contínua amarela. A sinalização contínua amarela na frente de uma via de acesso está dizendo o que para você? Você não pode fazer a conversão. Então a conversão ela é proibida tanto pela placa quanto pela contínua amarela. Artigo 44. Olha que coisa interessante, né? Tudo isso para preservar o pedestre e o ciclista. Por isso que nós estamos aqui falando dele. Artigo 44. Ao aproximar-se qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada. Aqui ele quer tratar da prudência, no artigo 44, no cruzamento. Prudência no cruzamento. Bem, evidente que o maior problema é a velocidade. Você reduz a velocidade no cruzamento para resguardar a segurança de quem? Do pedestre que esteja atravessando no cruzamento. Agora, você pedestre que atravessa no cruzamento, é importante, né? Você saber que você atravessa na continuação da calçada, né? Você está no ponto A, quer chegar no ponto C, esse é o movimento, né? É muito comum, né? Movimento 1, movimento 2, né? Na Baixada Fluminense, eles gostam de fazer esse movimento 3 aqui, ó. Esse movimento 3 é proibido. Mas eu já vi lá no Japão que pode. Claro, né? Se você tiver uma faixa de pedestre que seja essa diagonal do quadrado, você poderia, porque a sinalização está sobre a norma. Mas não tendo, tem que cumprir a norma na continuação da calçada. Você não está no Japão, você está no Brasil. 47.
Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo dispensável. Isso é muito legal, né? Aqui você tem um conceito de parada dada pelo artigo 47. Diz, olha, parada de veículo é o tempo necessário para entrar e sair pessoas desse veículo. Tudo bem? Então perceba que ele diz o seguinte, ó, se você tiver essa placa aqui, ó, proibido estacionar, ele está dizendo para você que é permitido parar, você só não pode estacionar. E como que deve ser feita essa parada? Pelo tempo indispensável para entrar e sair pessoas no veículo. Detalhe, hein? Tem ainda um aspecto subjetivo. Essa entrada e saída de pessoas, elas só podem acontecer se não interromper, se não mexer com a fluidez. E quando fala fluidez, você está pensando tanto em veículo quanto o pedestre que tem horário para chegar no trabalho. Operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Artigo 58. O artigo 58, existe um capítulo próprio no CTB, né, do pedestre e do veículo não motorizado. Mas o artigo 58 e 59, ele vai falar da bicicleta, né, dentro do capítulo de normas. Então, 58 e 59 é um presente do legislador que fala da bicicleta dentro do capítulo de normas. E diz, olha, nas vias urbanas e rurais de pista dupla, ou seja, tem uma pista indo, uma pista voltando, a circulação de bicicleta deve ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização desse no bordo da pista de rolamento. Então, o que ele está fazendo com você aqui? Ele está te dando uma prioridade. Olha, bicicleta, em primeiro lugar, ciclovia, que é uma via própria, separada da via, ou ciclofaixa, que é uma faixa dentro da pista de rolamento. Tudo bem? Não tem ciclovia ou ciclofaixa, vai no acostamento, está dentro do próprio conceito de acostamento. Não tem nada, a bicicleta pode ir no bordo da pista e vai no bordo da pista no mesmo sentido dos veículos. Tudo bem? Aí o que você tem aqui, olha, cuidado, hein? Cuidado. A autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contrário, desde que o trecho seja dotado de ciclofaixa. O que ele está a falar para você? Ele está a falar para você não é do caso 1 e 2, né? Especificamente. Ele está preocupado com o seguinte: quando a bicicleta está dentro de uma via, né? No mesmo sentido dos veículos. Aqui está a bicicleta. Para que a bicicleta, a regra diz, olha, se a bicicleta estiver no bordo da via, ela só pode transitar no mesmo sentido dos veículos. Para que a bicicleta, no mesmo espaço destinado a veículo, transite no sentido contrário, tem que ter a chamada ciclofaixa. Aí ela pode vir na contramão. Tudo bem? Aí ela pode vir na mão e na contramão, desde que você tenha uma sinalização dizendo que na ciclofaixa você vai ter mão e contramão de bicicleta. Beleza? Por que a gente não fala do trânsito da bicicleta no acostamento? O acostamento não tem mão de direção, então a bicicleta pode vir dos dois sentidos. Na ciclovia, quem vai determinar a mão e contramão é a própria via. Tranquilo? Então só há uma preocupação de regulamentar o trânsito na ciclofaixa. Na ciclofaixa, para que venha na contramão, você tem que ter uma sinalização permissiva. E no bordo da pista, nunca na contramão, sempre no mesmo sentido. Tudo bem? Então, bordo da pista, sempre no mesmo sentido. Artigo 59.
Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com função sobre a via, bicicleta pode andar no passeio. Então aqui você já sabia, né? Bicicleta para andar em local próprio de pedestre tem que ter uma sinalização dizendo: bicicleta, você pode andar aqui. Porque a sinalização sobrepõe a norma. A norma diz: bicicleta não pode andar em local próprio de pedestre. Se anda, pratica infração de trânsito. Agora, você vai ver aqui na sequência que o ciclista desmontado equipara-se ao pedestre. Artigo 68, parágrafo 1º. O ciclista desmontado equipara-se ao pedestre. Vamos falar agora do trânsito do pedestre no bordo da pista. É o 68, parágrafo 2º, parágrafo 3º. É legal você saber o seguinte: onde anda o pedestre? Calçada ou passeio. Não tem calçada nem passeio, acostamento. Não tem calçada, nem passeio, nem acostamento. O cara fica trancado em casa? Não. Vai pelo bordo da pista disputando com os veículos, sendo que a prioridade naquele canto ali é dele. Tem regras, né? Sempre em fila única. A mãe com o filho não vai de mão dada. Filho na frente, mão atrás. Né? Mãe coelha, 5 filhos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e a mãe atrás. É assim que é no bordo da pista. Na área urbana, ele vai em qualquer sentido. Na via rural, que a velocidade é alta, ele vai no sentido contrário aos veículos, do tipo, ó, deu merda, pula no mato. Isso é importante. Parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais, aí já está falando, né? A rodovia Presidente Dutra, por exemplo, né? A que corta a Baixada Fluminense. Ela começa na Pavuna, que é uma área urbana, depois entra em São João de Meriti, depois vai para Belfor Roxo, Nova Iguaçu e Queimados, cortando esses municípios. É o trecho urbano da BR-116, que é a rodovia Presidente Dutra. Perceba que se você está numa via rural em trecho urbano, deve ser previsto, passa muitas pessoas, né? Local próprio para a circulação do pedestre. Tudo bem? Então, se você passar na Dutra, nesses trechos, as margens da via tem calçada, tem local próprio do pedestre. Eles não devem usar o acostamento. Então, quando a gente fala em acostamento em via rural, é via rural mesmo, né? Do lado direito, você tem o Tião, que é o macaco, e do lado esquerdo você tem a Josefa, que é a onça. Tem macaco e onça, pedestre anda no acostamento. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, tem edificações, tem que ter calçada, independentemente do tipo de via. Tranquilo? Parágrafo 6º. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunstância sobre a via deverá assegurar a devida sinalização. Onde houver obstrução da calçada ou passagem para pedestre, o órgão deve colocar sinalização e proteção para a circulação do pedestre. Então perceba que se você invadir o direito de ir e vir, o direito à fluidez, o órgão de trânsito tem que deixar ajustado para que o pedestre não caia, por exemplo, num buraco feito para chegar numa canalização. Tem que ter sinalização sinalizando aquela obra. Tudo bem? Artigo 69, ainda dentro do capítulo de pedestre e bicicleta, veículo motorizado, você tem lá: para cruzar a pista de rolamento, o pedestre deve tomar precauções de segurança. Ele vai falar de como que o pedestre deve atravessar a via, né? Ele deve se preocupar com a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagem a ele destinada, olhando sempre para um marco de 50 metros. Então, diz o seguinte, olha, o pedestre, para atravessar a via, primeiro ele tem que saber que via de trânsito rápido ele não pode atravessar. Qualquer outro tipo de via, ele pode atravessar, desde que não haja local apropriado para a travessia. Local apropriado para a travessia: faixa de pedestre, passarela e passagem subterrânea. Qual é a distância dele
para essa passagem subterrânea que obriga ele a ir para a passagem subterrânea? 50 metros. Tudo bem? 50 metros. Então, se você quiser sinalizar ou preservar a segurança em área urbana, a cada 100 metros, é o sonho, né? Deveria haver uma passarela. Tranquilo? Aqui no Rio de Janeiro tem uma via que na origem é rural, mas é mantida pelo município, que é a Avenida Brasil, né? É a BR-101, mas foi municipalizada, né? A administração é feita pelo Estado e pelo município do Rio de Janeiro. Ali você tem um trânsito infinito de veículos, né? E dos dois lados tem muitas edificações. É evidente que o espaço de 100 metros ele não é observado, mas a cada 300 metros você encontra uma passarela ali. Tudo bem? É uma boa referência. Mas o ideal é a cada 100 metros, com o pedestre no meio, para a direita tem uma passarela, para a esquerda tem uma passarela, numa distância de até 50 metros. Tranquilo? Bem, para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marca na pista, o que o pedestre deve fazer? É para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, o que o pedestre deve fazer? Né? Então ele diz lá, onde houver o foco de pedestre, ele deve obedecer às luzes. Então aqui você vê que a prioridade do pedestre não é absoluta, porque onde tem o foco, ele tem que observar as luzes. Verde, vermelho e vermelho piscante. Onde não tem o foco do pedestre, né? Ele aguarda que o semáforo, o agente de trânsito, interrompa o fluxo. Então não tem o foco, mas tem o semáforo e obedece o semáforo. Ou seja, fechou para o veículo, ele atravessa, ou o agente de trânsito para o trânsito e manda ele atravessar. Tranquilo? 3. Nas interseções e suas proximidades, aqui ele está falando do cruzamento, e próximo ao cruzamento, onde não exista faixa de travessia, o pedestre deve atravessar a via na continuação da calçada. Foi o que eu falei para você, não tem a faixa, ele vai na continuação da calçada para atravessar o cruzamento, né? Observadas as seguintes normas. Não deverão adentrar na pista sem antes certificar-se que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito do veículo. Então, o pedestre, ele não deve causar engarrafamento, né? Engarrafamento, porque ainda que ele esteja praticando a infração de trânsito, o condutor sabe que não pode atropelar, vai parar e o engarrafamento vai chegar. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, o pedestre não deve aumentar o seu percurso, ou seja, o pedestre tem que saber que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ele não vai passar na via zigue-zagueando ou tentar aumentar o tempo dentro da via, né? É a história do cruzamento que você não pode atravessar na diagonal, porque a diagonal é maior que o lado, né? Então é melhor atravessar pelos lados do quadrado do que pela diagonal, porque senão você vai aumentar seu percurso dentro da pista de rolamento. Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre faixa delimitada para esse fim terão prioridade de passagem. Então aqui é o pedestre olhando para a faixa de pedestre e não tem semáforo. A prioridade é dele. Aí ele diz, olha, mas se tiver semáforo, ele deve observar a regra do semáforo. Ou seja, está vermelho, vai. Vermelho para os veículos, vai. Está verde para o veículo, não vai. Tudo bem? Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dado preferência ao pedestre que não tenha concluído a travessia. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o sinal ficou verde para o veículo, mas ele já estava no meio da via. O veículo pode acelerar? Não. O veículo que acelera, tentando fazer o pedestre se apressar, é o veículo que acelera, ameaçando o pedestre, responde pelo 170, se ameaçar o pedestre, né? Se não ameaçar o pedestre, responde pelo artigo 214. Tranquilo? Ambas gravíssimas. Sendo que 170 tem suspensão porque atentou contra a vida, né? Ou contra a segurança. Artigo 71. O órgão ou entidade com circunção sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens pedestres em boas condições. Então as faixas
tem que estar em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e a sinalização. Artigo 80 já sai do capítulo próprio, entra no capítulo de sinalização, né? E quando você começa a falar de sinalização, o CTB diz assim, é o primeiro artigo da sinalização. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização destinada a condutor e pedestre. Então perceba que a regra é você sinalizar. Se você pular do 80 para o 88, uma via não pode ser aberta a sinalizar, ao fluxo, né, de veículos e pedestres sem estar devidamente sinalizada, tanto vertical quanto horizontalmente. Artigo 85 vai dizer que os locais destinados ao órgão, pelo órgão de trânsito, para que pedestre atravesse a via, deve ter faixa, né? Diz assim, olha, os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunção sobre a via à travessia de pedestre, se for destinado à travessia de pedestre, o órgão deverá sinalizar. Tudo bem? Com faixas pintadas para esse fim, né? Você bem sabe que faixa de pedestre ou é assim, né, na via, ou você coloca 2 travessões delimitando a parte que o pedestre deve utilizar. Tudo bem? Bem, o artigo 95 é aquele que trata da engenharia. Ele diz o seguinte, olha, se você quiser construir um shopping, né, um supermercado, ou seja, qualquer coisa que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou seja, tudo que mexe com a fluidez, né, qualquer obra que mexa com a fluidez, tem que ter prévia autorização do órgão de trânsito. Tudo bem? Então, se uma obra é construída sem autorização do órgão de trânsito, uma obra que mexa com a fluidez, é uma condição irregular. Não basta a autorização da prefeitura. A prefeitura, para te dar o alvará de construção, tem que ter uma manifestação do órgão de trânsito, né? E você, é evidente, que vai construir, você tem que colocar uma área de estacionamento para veículo, vias de acesso, para que você não tenha prejuízo à fluidez. Artigo 96, que trata de classificação de veículo, vai dizer que bicicleta é somente da espécie passageiro. Não existe bicicleta de carga. Artigo 105 fala de equipamento obrigatório. É legal você saber que esse artigo 105, inciso 6, é complementado pela resolução do CONTRAN de número 46, que diz que bicicleta tem que ter campainha, não é buzina, né? Porque campainha, ele é um dispositivo mecânico, né, em que faz barulho e avisa o pedestre da existência da bicicleta. Não precisa ser aquele dispositivo elétrico, que é a buzina. Sinalização noturna, né? A bicicleta tem que ser visível à noite, né? Tanto na dianteira você coloca a sinalização branca, na traseira o vermelho, na lateral e pedal ele não menciona a cor, né? Mas você tem que ter alguma coisa reto-refletiva indicando a presença da bicicleta. E espelho retrovisor é só do lado esquerdo, né? A lógica é a seguinte, olha, você está aqui na via, a bicicleta está aqui, sempre no mesmo sentido do veículo, o retrovisor tem que ser do lado esquerdo para que você consiga visualizar o veículo que está vindo à sua esquerda. Não precisa de retrovisor do lado direito, né? Porque do lado direito está a calçada. Tudo bem? Esse retrovisor da bicicleta não pode ter haste de sustentação. Você não pode ter um ferro com espelho, né? Como se usava no passado. Porque você cai, quebra o espelho e aquele negócio de 20 centímetros entra em você. Tudo bem? Então você tem aqui artigo 170, já tratando das infrações de trânsito, quem dirige e joga o carro sobre o pedestre, gravíssima com suspensão. E aqui você tem a infração no 181 de estacionamento. Estacionar o veículo em local próprio de pedestre ou local próprio de ciclista, a infração é grave. Parar o veículo e estacionar o veículo no cruzamento também vai prejudicar
o trânsito de pedestre, essa é grave. Mas se for na faixa de pedestre, é grave, mas o dispositivo agredido é o inciso 8. Se você coloca no cruzamento, você vai prejudicar a circulação, tanto de veículo de pedestre, é grave também. Tudo bem? A infração de parar, que é um tempo menor que o estacionamento, em local próprio de pedestre, aí a infração é leve. Perceba que estacionar é grave e parar é leve. Tudo bem? E mesma coisa, parar no cruzamento, aqui é média, né? Parar no cruzamento é média. E quando você para no cruzamento, você prejudica a circulação. Artigo 183, aqui você tem um semáforo com luz vermelha e verde, né? E ali embaixo você tem uma faixa de pedestre. Se você avança, né, a linha de retenção, se você avança a linha de retenção, mas não ultrapassa o semáforo, está na faixa de pedestre, atrapalhando o fluxo daqueles pedestres, na mudança do sinal luminoso, o artigo é 183, infração de natureza média. Tudo bem? Vamos aqui numa de ultrapassagem. A gente já viu, né? Ultrapassar pela direita, transporte coletivo ou escolar, a gente viu lá em norma de circulação, né? É infração gravíssima. Mas esse veículo está parado, né? Evidente que se houver um refúgio para o pedestre, aqui você tem um veículo, aqui você tem o refúgio, e aqui você tem um caminho que o veículo vai fazer. Isso aqui não é infração, tudo bem? Esse ultrapassar pela direita com o veículo parado não é infração. Porque o pedestre ele vai estar aqui onde? No refúgio. O problema é não ter o refúgio e você ultrapassar pela direita. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar a bicicleta, né? É infração utópica, né? Porque você tem uma bicicleta, você tem que passar distante dessa bicicleta. E que distância segura é essa? 1,50 m. E quando você passa pela bicicleta, você tem que reduzir a velocidade. Você vai ver lá no artigo 220, né? Você reduz a velocidade e se afasta da bicicleta quando você for passar por ela. A distância mínima é 1,50 m. Artigo 203, ultrapassar pela contramão, né? Aquela pista única, a gente viu lá no artigo 32. Pista única de mão dupla, na faixa de pedestre você não pode ultrapassar. Na faixa de pedestre você não pode ultrapassar, tudo bem? Para que haja ultrapassagem na faixa de pedestre, tem que ter sinalização permissiva. Artigo 206 vai falar do retorno proibido, né? Se você faz retorno passando por local próprio de pedestre, é gravíssima. Mas com relação a retorno, sempre gravíssima, né? Artigo 214 é o cara que não dá preferência ao pedestre. Esse aqui pede uma reflexão, ó, porque você tem uma gravíssima e tem duas graves, né? Perceba que se o pedestre estiver na faixa dele, você não dá preferência, é gravíssima. Se o pedestre está se relacionando com um semáforo, né? Está no meio da pista, você avança, né? Não dá prioridade para o pedestre que já esteja no meio da via, você tem uma sinalização e você não está respeitando, é gravíssimo. Tudo bem? Ainda que não haja sinalização, né, nenhuma, o deficiente, a criança, o idoso, a gestante, tem sempre prioridade. Se você não dá, é gravíssimo. É evidente que essas pessoas têm que ter a consciência de que elas não podem utilizar a via com possibilidade de obstruir o trânsito, porque essa norma é para todos, né? Você não vai imaginar que o idoso vai botar o pé na via e o trânsito vai parar. Tranquilo? Não é isso que o Código de Trânsito prega. É um Código de Trânsito europeu, né? Para pessoas que têm uma ideia de cidadania. Tranquilo? Bem, então, isso aqui você tem que entender nos seus devidos termos, né? Você vai
Sair de uma via, entrar no lote lindeiro, quem está ali atravessando é o idoso. Seu cuidado tem que ser especial, porque se você não dá a prioridade para o idoso, aí você está na gravíssima, tudo bem? Aí ele diz, ó, quando tiver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada. Então aqui, olha, quando eu falei para você do cara que está numa via e vai entrar em outra e tem um pedestre transitando, não há qualquer tipo de sinalização. Ele tem prioridade porque ele já estava na via, né? Se ele já tiver iniciado a travessia, e não for deficiente, criança, idoso ou gestante, é grave. Tudo bem? E aqui ele mata, né? Se você não dá prioridade ao pedestre, esteja atravessando uma via transversal para onde se dirige o veículo. Beleza? Tem uma via lateral, você está saindo e o cara está atravessando. 216. É a do lote lindeiro, né? Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as preocupações, né? Então você está numa via lindeira e vai entrar numa pista de rolamento sem dar prioridade para o pedestre. Essa é média. Essa 217, muito comum em prova, diz o seguinte, olha, você está com o seu veículo estacionado e vai sair da vaga. Você, quando vai sair da vaga, você tem que dar prioridade ao pedestre e aos outros veículos que já estejam transitando na via, né? Caso você não dê, infração de natureza média. 220, não reduzir a velocidade. Quando você for passar por uma bicicleta, é grave. Aí você tem que lembrar que a distância da bicicleta é 1,5 m. 220 também, você não reduzir a velocidade onde haja muitas pessoas na via. Perceba que aqui, olha, você está entre a velocidade mínima e entre a velocidade máxima. Esse é a velocidade do veículo. Bom, vamos para uma via de 80, né? Uma via de 80. A máxima é 80, a mínima é 40. Mas se você tem uma passeata na via, você tem que estar aqui próximo do 40. Porque se você acelera, mesmo dentro da velocidade, está próximo do 80, você está na infração 220, 14. Ou seja, se você é o débil de plantão, né? Todo mundo observa que tem que reduzir, mas você não. A velocidade é 80, eu vou passar 79. Essa é infração de trânsito por 70 contra a segurança. Tudo bem? Artigo 227. É em situação que não seja de simples toque, é o cara que vai buzinar e buzina de forma ininterrupta para fazer o pedestre atravessar. Isso é infração leve, buzinar de forma ininterrupta para fazer o pedestre atravessar logo. Tudo bem? O artigo 246 é a chamada infração imprópria de trânsito, né? É para o dono do mercado, para as pessoas jurídicas, que deixa de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação à segurança de veículos pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, né? Então aqui você tem uma obra na via e evidente que essa via tem que estar devidamente sinalizada, sob pena de responder por uma infração gravíssima do artigo. Eu botei aqui dono do mercado, não. O dono do mercado é o 245, né? Que vai usar a via como depósito. Aqui é o cara que deixa de sinalizar ou vai obstaculizar a via indevidamente, né? Isso aqui está mais relacionado com obra. Tranquilo? 254, a infração do pedestre. É legal você saber que a infração do pedestre é atravessar a via indevidamente. Não há tipificação para o pedestre que não observa o sentido dele no leito viário. Todas as infrações do pedestre relacionadas a não obedecer ao foco, a não observar aquela distância de 50 metros, permanecer por tempo mais do que o necessário na via. Eu falei para você que na via rural, se o pedestre usar o leito da via, é no sentido contrário. Se ele não obedecer, você não consegue
autuar o pedestre no artigo 254. É uma transgressão sem sanção, essa norma do sentido do pedestre do artigo 68. Artigo 255 é a bicicleta que anda em local próprio do pedestre pratica infração de natureza média. 267, né? 267 trata da penalidade de advertência por escrito, né? Então você sabe que a multa numa infração leve e média pode ser convertida em advertência por escrito. Você pode solicitar isso à autoridade. Em se tratando de pedestre, né, em vez de a autoridade aplicar para o pedestre infrator a advertência por escrito, ele pode criar no órgão um curso de segurança viária para ensinar o pedestre a atravessar a via, em vez de aplicar a multa. Quem define isso, se paga a multa, a advertência por escrito ou curso de segurança viária, é a autoridade de trânsito. Beleza? O artigo 298, que já trata do crime, diz, olha, se você pratica crime de trânsito em local próprio de pedestre, a sua pena vai ser agravada. Se você não sabe o que é agravar uma pena, né, aqui você tem a pena mínima e você tem a pena máxima. O juiz fixa a sentença olhando para as circunstâncias judiciais. Se for na faixa de pedestre, existe uma tendência de aumentar em direção ao valor máximo. E ele diz mais, olha, em se tratando de homicídio culposo e lesão corporal culposa, você não aplica agravante, né? Na faixa de pedestre você utiliza um outro critério, que é o aumento de pena. O que é o aumento de pena? O aumento de pena, você tem a pena mínima e tem a pena máxima. Se for na faixa de pedestre o homicídio ou lesão corporal, você utiliza um fator multiplicativo, né, fixou. Utiliza um fator multiplicativo que pode passar da pena máxima. Tudo bem? Que pode passar da pena máxima. Ou seja, os outros crimes você agrava, esse você aumenta. Artigo 314 é o último artigo que nós vamos tratar. Ele diz o seguinte, artigo 314, quando surgiu o CTB em 98, você já tinha uma série de resoluções do CONTRAN que teriam que sofrer uma revisão para elas continuarem valendo no Código Novo. Qual é o critério que o CONTRAN vai utilizar para olhar para as resoluções? Ele vai olhando numa série numérica, 1, 2, 3, não. Né? O CONTRAN vai olhar, fazer a revisão das resoluções, dando prioridade àquelas que visam diminuir o número de acidentes e proteger os pedestres. Agora, meu amigo, você é doutor no tema pedestre e ciclista, né? Querendo se especializar no trânsito, o site é LM Cursos de Trânsito. Um abraço.